Bom, o destino de parte dos investigados na Operação Lava Jato deve estar no Supremo Tribunal Federal. Este é um dos assuntos que nós vamos conversar agora com o professor de Ciência Política da URGS, Paulo Peres. Boa noite, professor, tudo bem? Bom, vamos começar pelo seguinte, olha, com foro, sem foro privilegiado, a gente imagina mesmo que boa parte, ou a maioria, vai cair mesmo no STF, das decisões que vão sair da Operação Lava Jato? Olha, tudo indica que sim. Na verdade, penso que se a Lava Jato continuar realmente no rumo que está tomando e alargar o escopo de investigação, né, essa última lista que vazou da Odebrecht, por exemplo, embora seja uma lista que não dá para distinguir ali, na verdade, o que foi doação legal ou ilegal, e, portanto, ainda é uma especulação, mas já aparecem vários nomes, inclusive dos políticos da oposição. E, obviamente, uma série deles com foro privilegiado. Então, obviamente, se a Lava Jato continuar, não sei em que medida ela continuaria de maneira tão incisiva no caso de um processo de impeachment de fato acontecer, mas se ela continuar, se ela se aprofundar e alargar a investigação, pegando todos os partidos, certamente teremos diversos políticos que terão que ser julgados pelo Supremo Tribunal, porque, afinal de contas, tem foro privilegiado. Bom, agora, daqui a pouco a gente vai assistir um vídeo muito importante para tentar interpretar algumas coisas que foram até ditas, por exemplo, nos diálogos privados que vazaram, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a dizer que a corte estava acovardada. Isso gerou reações, obviamente, né? O senhor acredita que a corte está acovardada? E essas reações foram as mais diversas dentro do universo da justiça, do universo jurídico, né? A gente tem a OAB se manifestando, claro, diferentes instituições. Olha, o próprio... provavelmente vamos ver daqui a pouco a declaração do ministro do Supremo, né? De um deles, né? Não vou estragar a surpresa, mas ele mesmo abriu a sessão seguinte ao dia da divulgação dessa gravação do ex-presidente Lula, uma gravação que foi feita de maneira irregular, ilegal, porque já foi feita além do prazo que tinha sido concedido pela Justiça, e pior do que isso, foi divulgada, foi vazar, já não dá mais para dizer, porque isso não é mais vazamento, é divulgação mesmo. Então, a preocupação principal do ministro que abriu a sessão foi muito mais de tentar refutar o que o Lula falou numa ligação privada a respeito do acovardamento do Supremo, do que de se indignar com o fato de que havia ali uma gravação ilegal que atentava contra um direito individual que foi divulgada para a imprensa. Então, ele devia se preocupar com as duas coisas, né? Primeiro, com a imagem do STF, e, em segundo lugar, com o atentado a um direito, a uma individualidade, a um direito de um indivíduo, que, em última instância, resguardaria o STF. Quer dizer, o STF, de fato... penso que o que o ex-presidente Lula falou não é uma opinião só dele. Eu tenho visto vários juristas falarem isso, tá? Que, de fato, o Supremo está acovardado. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que o Supremo, que, segundo um dos próprios membros, né, declarou que o Supremo é a última trincheira da legalidade dos direitos individuais, ele teria já que ter se levantado há mais tempo diante dos abusos que vinham sendo cometidos pelo juiz principal da investigação, que é o Sérgio Moro. De fato, há uma série de abusos que vinham sendo cometidos. Então, por que o Supremo vinha se atrasando tanto a se colocar diante disso? Eu penso que foi isso que o ex-presidente Lula quis dizer. Quer dizer, o Supremo, por acaso, está intimidado diante da reação pública? Por que o Supremo, que é essa última trincheira dos direitos individuais, não se manifesta contra esses abusos? Porque, se não for o Supremo, quem será? Né? Agora, se o Supremo, de fato, vier a se preocupar tanto com a opinião pública, com a opinião da maioria, isso também é altamente preocupante, porque o Supremo Tribunal, a Justiça, é um poder da República que não é eletivo, portanto, eles não são eleitos, justamente como uma forma de garantir que o Supremo seja o que a gente pode chamar de uma força contra-majoritária. O que quer dizer isso? Mesmo que a maioria da população queira alguma medida, o Supremo olhará primeiro para a letra da lei.
Sim. Entendeu? Ele tentará resguardar o direito de uma única pessoa, garantido pela lei, mesmo que tenha, do outro lado, uma maioria querendo alguma providência contra essa pessoa. A gente pode ter diferentes interpretações, né? Para uns, o acovardamento seria... Eu estou pensando até na Páscoa, né? Que agora a gente acabou de passar, num ato de lavo minhas mãos, né? Lá Pôncio Pilatos. Primeiro esperar o que sairia da Operação Lava Jato, o que aconteceria, qual seria a opinião, a pressão da opinião pública para aí, de repente, se manifestar. E o perigo é, se todo esse processo, se for um acovardamento ou uma certa inércia, se isso daqui a pouco não vai tirar o poder, ou pelo menos a credibilidade do STF, na sua área técnica mesmo. Além disso, que eu acho que sim pode contribuir para a redução da credibilidade, pelo menos diante de alguns grupos sociais que se preocupam com direitos individuais. Sim. Né? Quer dizer, há uma série de pessoas preocupadas com a investigação, no sentido de que ela deve ser realmente ampla para haver um combate à corrupção, mas que isso não implica, né, o combate à corrupção, que é um valor muito importante, não implica no desrespeito a direitos individuais. Então, é importante que se respeite os direitos individuais. E quem vai garantir isso, obviamente, é a Justiça, é o Supremo, que tem que estar vigilante para os procedimentos, porque senão, lá na frente mesmo, no momento do julgamento, pode ser que tudo isso seja invalidado Sim. por causa de problemas técnicos, de problemas do trâmite das investigações. Agora, o Supremo também pode perder a credibilidade, eu acho que isso vai começar a acontecer cada vez mais, na medida em que os ministros do Supremo Tribunal Federal passarem a se tornar uma espécie de celebridades políticas, sociais, e se manifestar do jeito que eles estão se manifestando. É de se esperar que um ministro de uma corte tão importante, da Corte Superior, seja, no mínimo, recatado, discreto, e que os seus pronunciamentos se deem nos autos dos processos, e não sair por aí falando em shopping para qualquer pessoa que queira saber a opinião. Enfim, não é possível que tenhamos um ministro do Supremo como Gilmar Mendes, que se comporta do modo como ele vem se comportando, das declarações em público, ele antecipa a sua posição e depois julga alguma questão, e isso é contestado. Olha, então, ele não podia julgar, porque ele já tinha uma visão preconcebida. Quer dizer, isso vicia, isso tira a legitimidade do Supremo Tribunal. Eu gostaria de ver o Supremo Tribunal que, ao mesmo tempo, fosse contido, recatado, se pronunciasse nos autos, mas fosse extremamente proativo na defesa dos direitos individuais. E isso vinha acontecendo ao contrário. Os direitos individuais vinham sendo quebrados, violados pela investigação da Lava Jato, podendo até contaminar o processo lá na frente, e, ao mesmo tempo, os ministros do Supremo começam a falar pelos cotovelos por aí. Não é possível uma Corte Suprema se comportar desse modo. E a gente tem um exemplo, nós vamos assistir agora o vídeo do ministro Celso de Mello, o mais antigo do STF, desde 1989, indicado por Sarney, respondendo sobre se o impeachment é golpe ou não. Vamos assistir. A figura do impeachment não pode ser reduzida à condição de um mero golpe de Estado. Por quê? Porque o impeachment é um instrumento previsto na Constituição Democrática Brasileira, que está em vigor no nosso país, e que estabelece regras básicas. Se essas regras básicas forem observadas, forem respeitadas, obviamente, o impeachment não pode ser considerado um ato de arbítrio político e violência política. Muito pelo contrário. O impeachment, numa situação como essa, é um instrumento legítimo pelo qual se objetiva viabilizar a responsabilização política de qualquer presidente da República. Não importa quem seja, não importa qual o partido político a que essa pessoa seja filiada. É um instrumento posto à disposição da cidadania. A decisão do ministro Teori Zavascki foi uma decisão tecnicamente correta, juridicamente adequada aos padrões legais. Por enquanto, é uma medida liminar que foi corretamente referida pelo ministro Teori Zavascki, que está sendo injustamente agredido e injustamente atacado, quando, na verdade, ele agiu com a máxima isenção.
O juiz Moro vem agindo de acordo com o que manda a legislação brasileira. E jamais a Operação Lava Jato, que tem por finalidade expurgar a corrupção que tomou conta do governo e de poderosíssimas empresas brasileiras, jamais a Operação Lava Jato poderá ser considerada como causa geradora de empregos ou de crises econômicas. Bom, essa pessoa que gravou esse vídeo teve um acesso que muitas pessoas gostariam de ter, uma consulta direta ao ministro do STF, né? Olha, Bives, eu nem sei o que dizer. Não sei se dá para rir. É inacreditável. Eu acho um vexame. Por que o ministro do Supremo se comporta dessa maneira? Quer dizer, me parece que ele estava almoçando num shopping e aí uma pessoa se aproxima, não é uma pessoa qualquer, ela faz parte de um site que, se ele lesse o que tem nesse site, provavelmente ele leu depois, deve ter ficado vermelho de vergonha. Ela gravou com o celular, um monte de criança correndo, brincando, e ele tentando lá usar uma linguagem jurídica e tal. É um absurdo. Quer dizer, é um absurdo um ministro do Supremo se comportar dessa maneira, né? Agora, o que é importante destacar é o seguinte, isso foi usado na internet, nesse site, e tem sido discutido em alguns momentos que o impeachment não é golpe. Tá? O impeachment não é golpe, está na Constituição, então quem diz que é golpe, na verdade, está dando um golpe ao contrário. Isso é muita ingenuidade. Na verdade, o grupo que defende a normalidade democrática e, portanto, é contrário ao impeachment tal qual ele se dá no momento, não está dizendo que a figura, o instrumento do impeachment seja algo ilegal ou um golpe por si mesmo. O que está colocado é que o impeachment, que é um instrumento constitucional importantíssimo, foi usado, por exemplo, para retirar o presidente Collor, ele só pode ser usado em determinadas circunstâncias em que há crime de responsabilidade do presidente ou da presidente da República. Em não havendo isto, o impeachment não se aplica. Então, se for usar o impeachment desse modo, é que é golpe. Então, quer dizer, eu imagino que o que o ministro tenha falado ali é exatamente isso. E ele justamente acabou sendo distorcido, quer dizer, um ato totalmente infeliz da parte dele, se prestou a isso e foi distorcido. Porque o que ele está dizendo ali é isso também. Sim, a Constituição prevê o impeachment, ele é um instrumento totalmente legal e pronto, é isso que ele está dizendo. Sim. Agora, não significa que quem critica o impeachment tal qual está sendo conduzido agora esteja dizendo que o impeachment por si mesmo é uma coisa ilegal e inconstitucional. Está dizendo que o uso que se faz do instrumento do impeachment, na verdade, é um golpe, porque não há nenhum crime de responsabilidade delimitado, demarcado, comprovado contra a presidente da República para que ela seja submetida a esse processo. Em primeiro lugar, juridicamente não há. Em segundo lugar, do ponto de vista da legitimidade, como é que nós temos um presidente da Câmara dos Deputados, que já é réu, que tem contas comprovadas na Suíça, desvios de recursos e uma série de outras acusações, preside a Câmara, instaura esse processo, forma-se uma comissão em que diversos membros estão também na mira da Lava Jato e que faz parte desse conjunto de deputados simplesmente o Paulo Maluf, que não pode viajar para fora do país porque é procurado pela Interpol. Então, do ponto de vista da legalidade, isso é absolutamente temerário para a nossa democracia. E do ponto de vista da legitimidade de todo o processo, nem dá para começar a falar. É inacreditável o que estamos passando. Quer dizer, nossa democracia tem pouco mais de 30 anos, esse período recente, e nesse período todo nós já tivemos um presidente da República retirado lá atrás, num processo que aparentemente foi legal. E aí eu questiono... E temos de novo isto. Professora, a pergunta que eu faço agora, já que o senhor trouxe à tona esse momento histórico do Brasil, né, no impeachment do presidente Collor, qual a diferença que a gente poderia traçar daquele momento político para o atual, por exemplo? Olha, tem uma diferença crucial. Isso tem impacto, inclusive, se caso acontecer o impeachment da presidenta Dilma, que cenário teremos para o Brasil, né? A diferença crucial é a seguinte. Naquele período do impeachment do presidente Collor, aconteceu uma movimentação nacional quase unânime, não foi unânime, tá? Havia muito apoio ainda a ele, mas quase unânime a favor do impeachment. Então, havia
ali indícios de crime de responsabilidade muito mais sólidos e havia uma movimentação social um pouco mais homogênea, quase unânime, a favor do impeachment. Tanto é que as ruas foram tomadas pelos caras pintadas e tal, quer dizer, todo mundo pró-impeachment, não havia movimento contrário. Agora é radicalmente diferente. O que nós temos é uma sociedade bastante dividida. Essa divisão se manifesta até nos almoços de domingo das famílias, muitas brigas, redes sociais sendo desfeitas, não é? Há uma divisão social muito grande a quem apoia o governo, a quem não apoia o governo, mas é contra o processo de impeachment porque é a favor da legalidade democrática, e há um grupo contra o governo e, justamente por causa disso, apoia o processo de impeachment, né? Então, nós temos uma divisão social. Essa divisão social, que já está nas ruas acontecendo alguns embates, hoje mesmo já houve algum confronto maior na própria Câmara dos Deputados, quando a OAB foi entregar agora há pouco o pedido de impeachment que ela elaborou. E também dentro da OAB tem uma divisão, não é? Todas as representações todos do Brasil estão ficando divididos. Então, essa divisão significa o quê? Significa o seguinte: se a ideia que começa a circular em alguns meios empresariais e que vem sendo defendida pelos partidos de oposição, como PMDB e PSDB, de que a retirada, isso apareceu até na revista The Economist, né, que não defende o impeachment, mas defende que a Dilma renuncie. O argumento que está por trás disso é qual? Somente a retirada por renúncia, ou, no caso da oposição brasileira, pelo impeachment, somente a retirada da presidente da República é que vai garantir o fim da crise política, a estabilidade institucional para a retomada do crescimento. Eu tenho sérias dúvidas. Eu ia perguntar isso, professor. Na sua análise, isso acalmaria, viria com a saída da presidente? Porque muitas pessoas interpretam que, pelo contrário, sim, o ambiente seria ainda mais conturbado. Enfim, assim, é um cenário possível, não dá para dizer com certeza, porque as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida, uma série de eventos, mas um cenário possível é esse, ao contrário da pacificação e da criação de um clima de estabilidade para o crescimento, o que nós podemos ter, na verdade, é um acirramento do conflito. Porque a retirada da presidente da República por esse tipo de processo, sem realmente haver fundamento, sem entrar aqui no mérito se o governo é bom, se o governo é ruim. Estou aqui no argumento, digamos, da minha interpretação enquanto cientista político, olhando para as regras do desenho constitucional e da democracia. Não há nenhum subsídio no momento para a retirada da presidente por um processo de impeachment. Portanto, se isso acontece, os grupos que estão na rua, já bastante alterados, defendendo a legalidade democrática, vão voltar para casa simplesmente? Eles vão aceitar isso e pronto, vão voltar para casa? E mais, não se trata apenas da retirada da presidente para assumir um governo de concertação, de salvação nacional, que simplesmente vai pacificar a esfera política. Trata-se de assumir um grupo político que tem uma agenda, grande parte dela já vem sendo conduzida no Congresso, uma agenda de modificações, de reformas que atingem muito diretamente vários interesses de trabalhadores, das instituições públicas. Sem entrar no... a Previdência. A Previdência vai entrar no debate, a partilha do pré-sal, que já foi aprovada no Senado, vai se ampliar. A sociedade vai ficar... A sociedade não, mas o grupo, né, que é contrário a isso vai ficar realmente calado diante disso. A CUT, que nos últimos anos ficou menos aguerrida, porque obviamente era ligado ao governo do PT, será que não estando ligado mais ao governo e com essa agenda que vai entrar em pauta, né, num possível cenário pós-impeachment, o que vai acontecer? Vai voltar para a rua? Professor, uma última pergunta, mas assim, resposta pontual. O senhor acredita num julgamento, caso prossiga no STF, julgamento ideológico, político ou técnico? O que o senhor acredita hoje? Eu acredito que o julgamento não vai ser nem técnico, nem ideológico, nem político, porque eu vejo a política como uma coisa positiva. Eu acho que vai ser um julgamento politiqueiro, se for do modo como vem sendo conduzido, golpista. Bom, agradeço a participação e a análise do professor. Sejam sempre bem-vindos, professor Paulo Pérez. Obrigado.